Fala pessoal, com a reta final e a prova se aproximando, muitas dúvidas vêm surgindo, né? E eu tenho notado que grande parte dessas dúvidas é comum à maioria de vocês. Pensando nisso, eu resolvi gravar vídeos aqui esclarecendo pontos que eu percebo que vocês fazem muita confusão. No dia da prova isso pode significar a pontuação total ou zero. Começando hoje distinguindo garantia da execução de depósito recursal. Gente, eu vejo muita confusão nesse sentido. O depósito recursal é aquele que o recorrente faz, se o recorrente for o reclamado, faz para interpor o seu recurso. Sempre que houver uma condenação em pecúnia e o recorrente, obviamente, for o reclamado. É um pressuposto de admissibilidade dos recursos, lá na fase de conhecimento. Quando a gente fala em garantia da execução, a gente está falando já com o trânsito em julgado, no curso da execução. E se você representa o executado e vai apresentar, por exemplo, embargos à execução, ou dependendo da situação, o agravo de petição, você precisa garantir a execução. E a garantia da execução, diferentemente do depósito recursal, embora também seja um requisito para a admissibilidade dos embargos à execução, um pressuposto de admissibilidade para o agravo de petição, ele é feito na totalidade da execução. O depósito recursal tem um teto, o recurso ordinário tem um teto, o recurso de revista tem um teto, os embargos ao TST tem um teto. E aquele teto é o limite para o depósito recursal. Quando a gente fala na fase de execução, esse teto não existe, é o valor integral da execução que precisa ser depositado. Então, se na execução, o valor da execução que o juiz liquidou, que foi homologado, foi de 5 mil, vai depositar 5 mil. Se foi 5 milhões, vai depositar 5 milhões. No depósito recursal não, tem um teto, é o valor da condenação limitado ao teto de cada recurso. Só que a principal confusão que vocês fazem é quando a gente fala de isenção. E principalmente quando a questão se trata lá da fase de execução. Muito cuidado para não cair nessa pegadinha, que a banca sabe que vocês confundem, a banca vai lá naquele ponto crítico em que vocês confundem exatamente para roubar a sua pontuação. Quando perguntar numa questão na fase de execução, determinado executado é isento do depósito da garantia da execução, cuidado para não responder baseado no artigo 899, parágrafo 10º, ou dizer que faz pela metade com base no parágrafo 9º. O artigo 899 da CLT se destina ao depósito recursal. Lá, em relação ao depósito recursal, a gente tem aqueles entes que recolhem pela metade, né? Empregador doméstico, microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual. Alguns entes fazem depósito recursal pela metade. Outros são isentos, como no caso beneficiário da justiça gratuita, a fazenda pública, a massa falida. Existem outros exemplos que são isentos do depósito recursal. Eles não são isentos da garantia da execução. Muito cuidado, beneficiário da justiça gratuita está obrigado a garantir o juízo para apresentar os embargos à execução. Muito cuidado. A isenção para o depósito da garantia da execução, no caso dos embargos, pela no parágrafo 6º do artigo 884 da CLT, que estabelece que as entidades filantrópicas, e quem já foi diretor dessas entidades filantrópicas, é que nesse caso são isentos da garantia da execução. Somente entidades filantrópicas e, obviamente, por uma questão lógica, a fazenda pública também é isenta da garantia da execução. Lembrando que os demais têm que fazer o valor integral, depositar o valor integral da execução, caso queira opor os embargos à execução. Lembrando que pode ser feito por depósito do valor, nomeação de bens a penhora ou apresentação de garantia judicial. Espero que você nunca mais confunda depósito recursal com garantia da execução.